foi, assim, do começo ao fim, uma série de símbolos tão importantes e de palavras tão essenciais. Então, eu começaria do começo da imagem, quando você vê ali todos aqueles representantes do governo brasileiro enfileirados numa cena típica de quem está esperando para receber um chefe de Estado. É isso que se faz normalmente, para receber um chefe de Estado. A gente tem que ler as imagens, a gente não pode só ouvir os discursos que foram fundamentais. Mas aí sai primeiro de todo mundo o Hassan com a família dele, as duas meninas e a mulher dele, e foram aplausos, abraços, isso tudo que vocês estão vendo. Mas eu acho que a primeira coisa foi essa importância, essa grande importância que o governo brasileiro deu com todos os seus representantes à chegada dessa turma. Depois disso, um ponto que o Rodrigo destacou muito bem, que na hora eu pensei isso comigo, nosso Lula repórter, o Lula repórter, ouvindo e perguntando aos dois brasileiros palestinos que chegaram, que são os mais conhecidos dos brasileiros aqui, fazendo uma entrevista, perguntando a eles, e isso é muito bacana, porque ele não tem controle sobre o que ninguém vai falar. Os discursos foram todos de improviso. Ele não sabe se vai chegar ali na hora, as pessoas vão dizer alguma coisa que desagrade ao governo brasileiro. Então, eles falaram espontaneamente. A camiseta do Hassan até diz, né? Never ending trip, a viagem que não termina nunca, que foi o que eles passaram nessa vinda até o Brasil. E o Hassan agradeceu efusivamente ao governo brasileiro, às embaixadas, a todo mundo, mas fez o pedido dele, muito claro e abertamente. A família dele ficou para trás. A mãe e as irmãs não puderam vir porque não tem a nacionalidade. E não é só porque, aliás, eu devo me corrigir, não é nem porque elas não tenham a nacionalidade, porque o governo brasileiro se ofereceu a naturalizá-las lá mesmo, fazer de tudo para já dar a elas passaporte, papelada. Quem não permite que eles saiam é o governo de Israel. E isso ficou muito claro nessa entrevista do presidente Lula com o Hassan, né? E que falou claramente, Hassan falou massacre. O que está acontecendo lá é um massacre. Então, eu acho que isso foi, sim, super importante. E, Rodrigo, a gente sabe que na diplomacia, discurso é tudo. Cada palavra é essencial. E não me espanta que muitos jornais brasileiros não colocaram uma palavra essencial que o presidente Lula usou e que você destacou com muita razão. Vários. Ele não igualou o Hamas ao Estado de Israel. Ele passou desse ponto. Isso ele já tinha feito mais cedo, tinha feito ontem, de manhã. Ontem à noite, ele falou que ele colocou o Estado de Israel numa situação bem pior do que o Hamas, na minha opinião, porque ele falou, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, Israel está cometendo vários. Sim. E eu acho que essa palavra é essencial e ficou de fora das manchetes e ficou de fora de muitos textos dos jornalistas brasileiros. Então, eu acho que numa fala só, ele disse muito e deixou muito claro, colocou Estados Unidos, Israel e China no mesmo pacotão de ontem. Ele disse que vai pressionar a China, porque a China agora é presidente do Conselho de Segurança da ONU, e o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, considera que a China está muito tímida, até agora não tomou nenhuma atitude para forçar uma nova votação no Conselho de Segurança, exigindo, não é pedindo mais, porque ninguém tem que pedir, exigindo um cessar-fogo imediato. É o que ele vai pressionar para que aconteça. Se a China não apresentar uma resolução nessa direção, eu ouvi dos diplomatas brasileiros, o Brasil não precisa esperar que a China tome essa atitude. O Brasil, por participar do Conselho, pode fazer a apresentação de uma resolução nesse sentido e vai fazer se a China não se mexer. E, por último, na entrevista com a Shared, que estava ali de mão dada com a irmã dela o tempo todo, eu destacaria pelo menos duas coisas. Primeiro,
ele deu a ela o microfone para ela contar a própria história. Ele não foi contar a história de ninguém. Isso é um respeito profundo. A pessoa, o próprio indivíduo contar a sua história. E ela contou que ela perdeu a mãe, porque a mãe foi se despedir da família, então elas foram para casa, a mãe morreu, ela ficou lá na faculdade. Quando ela conta isso e a mãe morreu, a gente repara, eu fiquei olhando para o rosto do presidente Lula, o desconcerto dele, a consternação dele ficou muito evidente. E aí ele falando para a Chared, que é como se ele estivesse falando para todo o povo brasileiro e para todos os palestinos representados ali na figura dessa jovem de 18 anos, que chegou, né, a caráter para mostrar que é palestina também. Ele disse: nós fizemos esse movimento na ONU, mas um único país vetou, os Estados Unidos. Então, Rodrigo, Vivi, os recados foram todos dados com a maior tranquilidade pelo presidente Lula.